Vamos aprender a fazer o ponto caseado. Já com a linha na agulha, duas partes de feltro, nós vamos introduzir essa agulha de dentro para fora em uma das partes do feltro. Vamos puxar, na outra extremidade da linha nós temos um nozinho. Nós vamos esconder esse nozinho aqui dentro. Em seguida, nós vamos dar a volta, colocar a agulha no mesmo ponto onde começamos, de trás para frente. Vamos puxar, formou essa argolinha. Torcemos um pouquinho aqui, como se ela fosse um número 8. E passamos a agulha aqui por dentro para travar esse ponto, que é o primeiro pontinho. Em seguida, nós colocamos a linha entre o dedo indicador e o dedo médio. Passamos essa agulha entre as duas partes do feltro, de frente para trás. A linha fica sempre atrás da agulha e nós puxamos esse ponto. Formamos aqui o nosso primeiro ponto. Não puxe muito, mas também não deixe muito frouxo. Vamos mais uma vez. Linha entre dedo indicador e dedo médio. Agulha de frente para trás, a linha sempre atrás da agulha, puxamos e formamos o ponto. Com esse método de travar a linha entre os dedos, automaticamente nós já formamos a argolinha que se forma o ponto caseado. De frente para trás e puxe, ok? De frente para trás, a linha sempre aqui travada entre os dedos e ela fica sempre atrás da agulha. E nós puxamos. Mais uma vez. Procure fazer os pontos harmoniosos, que tenham praticamente o mesmo tamanho, né? Milimetricamente é impossível, pois estamos aqui usando a técnica da costura manual criativa, né? E do mesmo tamanho certinho, milimetricamente, somente máquina. Né? Estamos aqui fazendo a costura manual. Para arrematar o ponto, nós voltamos aqui atrás do último ponto, colocamos a agulha aqui nesse buraquinho aqui, ó. Desse ponto, passamos a agulha entre os dois feltros, puxamos aqui, certo? Depois, nós entramos com a agulha aqui, ó, dentro, ó, entre os feltros. Vamos percorrendo esse caminho sem que a linha apareça, ó, aqui já ia aparecer. Volta. Continua percorrendo esse caminho, verifique se a linha não está aparecendo e saia um pouco mais à frente. Saia aqui, ó, no buraquinho do outro ponto, mais à frente, ó. Aqui, a agulha está aparecendo,
Então, nós vamos voltar e tentar passar aqui de novo. Sem que ela apareça, porque essa linha não pode aparecer. Vamos aqui nesse aqui. Veja bem, ó, não está aparecendo agora em nenhuma das partes, nem à frente e nem atrás. Puxamos aqui com cuidado, vamos ajeitando. E depois é só cortar. Cuidado para não cortar o ponto que você já fez. Depois é só ajeitar o feltro, a linha, e está pronto o nosso ponto caseado. Para o ponto caseado de quina, nós vamos iniciar o ponto e fazer o ponto caseado normalmente até a parte onde tem a quina, né, da peça aqui, ó, a esquininha aqui da peça. Quando chegarmos aqui no penúltimo ponto, nós vamos introduzir a agulha aqui no mesmo buraquinho, ok? Procedemos aqui da mesma maneira, o mesmo movimento. Aqui nessa ponta. O mesmo movimento do ponto caseado, voltamos aqui no mesmo pontinho. E terminamos aqui essa volta. É só ajeitar o ponto. Ajeita aqui, então ele fica assim, ó. Como se fosse um triângulo. E depois é só dar continuidade ao trabalho. Esse é o ponto caseado de quina. Quando nós temos uma quina na peça, né? A esquininha da peça aqui, ó. Ok? Esse, então, foi o ponto caseado de quina. Para o ponto caseado de contorno, que serve como ponto decorativo, nós vamos fazer o ponto caseado normalmente. Depois, com uma linha de outra cor, nós vamos introduzir essa agulha aqui no começo do primeiro ponto. Essa linha tem que ter um nozinho. Aí, nós puxamos aqui, não muito, porque senão essa linha vai sair. E nós vamos passar essa linha de outra cor nas argolinhas do ponto caseado. Então, nós vamos passar aqui, ó. E vamos puxar. Não é necessário puxar muito, ok? Aqui, nós colocamos a linha para trás. Passamos aqui por dentro da argolinha do ponto seguinte. E vamos, então, contornando esse ponto. Ele serve como um ponto decorativo. Você faz o ponto caseado normalmente, como já ensinado, e depois passa essa linha de outra cor. Procure escolher linhas contrastantes, para que se destaque bem esse ponto. E vamos passando, então, aqui a linha, para fazer o contorno no ponto caseado. Ok? Então, ele fica assim.
Para arrematar esse ponto, quando chegar no final do seu trabalho, é só colocar a linha aqui por dentro e percorrer um caminho onde você quer depois cortar essa linha, tomando cuidado para que não apareça, assim como nós arrematamos o ponto caseado. Nós puxamos aqui, com cuidado para que esse ponto não fique franzido. E depois é só cortar essa linha. É só ajeitar depois aqui, que a linha vai sumir aqui dentro, ó, tá? E ele fica assim. Esse é o ponto caseado de contorno. Para o ponto alinhavo, nós vamos introduzir essa agulha entre os feltros, de dentro para fora, a linha já com um nozinho. Escondemos aqui esse nozinho e vamos fazer o primeiro ponto. Nós damos uma distância do tamanho do ponto que nós queremos, introduzimos a agulha de frente para trás e passamos entre os dois pedaços de feltro. E puxamos. Fazemos o movimento agora ao contrário, de trás para frente, um pouco à frente do primeiro ponto. Tomamos a distância para fazer o próximo ponto e vamos de frente para trás. E ao contrário, de trás para frente, saindo um pouco à frente do ponto que fizemos. De frente para trás e de trás para frente. É esse o movimento que devemos fazer para o ponto alinhavo. Ele é usado também para fazer aplicações. Para arrematar, nós vemos aqui, ó, passamos a linha aqui por dentro. Um pouquinho aqui à frente do último pontinho aqui da linha. Passamos essa agulha aqui, ó, nesse ponto de dentro. Fazemos aqui uma argolinha, passamos essa agulha por dentro e puxamos. Esse nozinho vai ficar por dentro. Em seguida, nós vamos caminhando aqui um pouquinho, né, como fizemos no ponto caseado. E saímos um pouco à frente, né, percebendo se não está aparecendo atrás e na frente, essa linha. E puxamos aqui. Ajeitamos o feltro. E cortamos essa linha, tomando o cuidado para não cortar o ponto já feito. Pois é só ajeitar. Esse é o ponto alinhavo. O ponto chuleado é feito da seguinte forma: introduzimos a agulha de dentro para fora, puxamos essa linha que já tem um nozinho, escondemos aqui esse nozinho e vamos fazer o mesmo movimento do ponto caseado, porém não vamos passar por dentro da argolinha. Já vamos sair aqui à frente de onde começamos
E fazemos o mesmo movimento, formando o ponto chuleado. E vamos fazendo assim, percorrendo todo o caminho que precisamos para fazer a peça. Até o final. Para arrematar, no último ponto, nós entramos aqui, ó. Aí, aqui por dentro. Vejam bem, ó. Aqui nós temos a argolinha do ponto anterior. Passamos a agulha aqui. Trazemos aqui essa argolinha. Passamos a agulha por dentro e puxamos, não muito para não franzir esse ponto, certo? E podemos aqui, então, cortar. E ele vai ficar por dentro aqui. E depois é só ajeitar os pontinhos. Esse é o ponto chuleado. Ponto atrás. É um ponto que simula o ponto de costura à máquina. Nós colocamos nossa agulha já com a linha e essa linha já com o nozinho na outra extremidade. Passamos aqui no feltro, fazemos o nosso primeiro ponto de frente para trás. Vamos dar uma distância de um ponto ao outro. Introduzimos aqui de trás para frente e voltamos nesse primeiro ponto aqui, no pezinho desse primeiro ponto. Então, nós vamos com a agulha para trás. Mais uma vez. De trás para frente. Voltamos com a agulha. Introduzimos aqui no pezinho do ponto anterior. E puxamos essa linha. Aqui. Aqui. Ok? Sempre com esse movimento. Voltando a agulha para o ponto anterior. E formando, então, o ponto atrás. Formamos aqui, então, vou fazer mais um pouquinho. Eu estou usando nas demonstrações uma linha de crochê fina para melhor visualização, mas você poderá usar a linha de meada, a linha de pesponto e também a linha de costura normal. Porém, a linha de costura normal, ela deve ser usada dupla. Para arrematar, nós passamos aqui no meio do ponto, do lado do avesso,
e passamos a nossa agulha por dentro da argolinha. Puxamos e podemos cortar aqui. Esse é o ponto atrás. Para fazer o ponto invisível, como o próprio nome já diz, nós não queremos que esse ponto apareça. E geralmente as bordas estão assim, dobradas. Dessa maneira. Nós introduzimos a agulha aqui no começo, ó, de dentro para fora. Escondemos aqui o nosso nozinho. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora para o outro lado e fazemos um ponto. Puxamos nossa linha. Vamos agora para o lado onde começamos e fazemos um outro pontinho. E puxamos aqui. De novo, sempre assim, de um lado e do outro, fazendo um pontinho, sempre de um lado para o outro. Ajeitando sempre as bordas, se for necessário, e fazendo um pontinho de um lado, um pontinho do outro lado. Já feito alguns desses pontos, nós vamos puxar a nossa linha e ele vai se esconder, vai ficar invisível. Eu fiz aqui com uma linha de outra cor para melhor visualização, mas você deve usar a linha da mesma cor ou um tom próximo do feltro que você estiver usando. Esse é o ponto invisível. Ponto palito. O ponto palito é usado para fazer aplicações. O feltro que vai ser aplicado em uma base, ele deve estar posicionado. Você pode colocar um alfinete ou um pedacinho de fita dupla face. Você vai vir com a agulha de trás para frente, vai passar entre os dois feltros, vai voltar, mas você não vai passar aqui nesse feltro que está sendo aplicado. Você vai colocar rente, você não deve atravessar esse feltro. Você vai colocar rente e vai sair lá do outro lado. Mais uma vez. De trás para frente. De frente para trás, rente ao feltro que está sendo aplicado. E puxa essa linha. Ok? E assim você vai fazer toda a volta desse feltro que está sendo aplicado nesta base. Não atravesse o feltro a ser aplicado. Coloque a agulha rente a ele. E passe a agulha de frente para trás. Ao completar essa
aplicação, basta arrematar passando essa linha em um ponto aqui escolhido. Passe a agulha por dentro da argolinha. Aqui, nesse caso, eu posso passar mais uma vez, porque eu acho que ele precisa ficar mais firme, esse meu arremate. E depois é só cortar. Esse é o ponto palito. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica para vocês sobre como passar os moldes para o feltro. Nos moldes existem algumas marcações que nós temos que ficar atentos a essas marcações, certo? Para que a peça fique bem riscadinha e na hora de recortar fique bem caprichado para ficar com um acabamento final bem legal, certo? Aqui nesse exemplo que eu trouxe, eu tenho uma borboleta, algumas flores, folha, mas eu quis que na mesma folha ficassem todos os elementos do meu trabalho. Então, eu risquei metade da borboleta. As outras, né, foram inteiras. Porque se eu riscasse a borboleta inteira aqui, não ia caber todas as outras partes que eu queria. Eu ia ter que usar 2 folhas. Tudo bem usar 2 folhas? Tudo bem, mas eu quis aproveitar uma folha só, porque assim não corre o risco até de perder a outra folha com o resto dos elementos do trabalho. Então, o que eu fiz? Eu risquei metade, fiz uma marcação aqui na metade dela e coloquei aqui uma atenção. Risque essa parte do feltro, no feltro, vire, encaixe na marcação e risque o outro lado para ter a borboleta inteira. Como que nós vamos fazer isso, então? Olha só. Eu tenho metade do molde, certo? Então, eu vou vir aqui, deixa eu dar uma firmada nessa caneta para não falhar. Olha, aqui na metade, eu faço um risquinho para saber onde que eu tenho que encaixar depois, certo? Venho, passo o risco desse molde no feltro, ó. Esse biquinho aqui também. Vamos ver se saiu. Saiu. Aí, o que que tá escrito lá? Vire, encaixe na marcação e risque para obter a borboleta inteira. Então, vamos lá, ó. Lembra que a gente fez 2 risquinhos aqui para saber onde é que tem que encaixar? Encaixou. Riscou. Olha só. É simples, tá? É só questão de saber interpretar o que tá escrito ali na marcação do molde. Vamos ver se saiu. Isso. Aí, nós temos, então, a borboleta inteira, uma parte da borboleta. No meu trabalho, pede essa borboleta em 2 partes. Então, o que que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou fazer isso. Eu vou riscar metade do molde, vou encaixar na marcação e vou riscar a outra metade. Ok? Então, em alguns moldes que eu fizer, se tiver esse tipo de marcação, é isso que quer dizer. Geralmente em corpinho de bonecas, lógico, né? Tem os bracinhos, tem as perninhas, né? Aqui eu tenho o molde da boneca Sammy. O vestidinho dela
já vai ser o corpo. Então, ele vai ficar cheio, né? Vai ser... Eu escolhi um feltro estampado, então ele já vai fazer a parte do corpo e do vestido ao mesmo tempo, tá? Aqui, perna e mão está marcado 4 vezes, né? Cabeça 2 vezes, o vestido, que também é o corpo, 2 vezes, mão e perna 4 vezes. Então, como que é isso? É assim, ó. A mãozinha, olha só. Eu vou riscar 2 vezes pelo lado direito do molde e 2 vezes pelo lado avesso do molde. Tá ok? Porque aí elas vão, quando eu recortar, elas vão se encaixar direitinho. A perna, a mesma coisa. Ó. 2 vezes pelo lado direito do molde e 2 vezes pelo lado do avesso do molde. Tá ok? A mesma coisa, porque quando recortar, vai dar um encaixe. Então, vai ser essa com essa, essa com essa. Tá ok? A cabeça 2 vezes, né? Simples. Uma do direito e uma do avesso do molde. E o vestidinho, que já faz a vez do corpo, também. Uma vez do direito e uma vez do avesso. Opa, do avesso. Aí, eu vou esconder aqui, ó. Sem propaganda, tá? Então, é isso, gente. É simples. O que eu queria mesmo hoje era dar essa dica sobre interpretar o que tá no molde. Porque, às vezes, a gente tem uns moldes tão complicados que a gente não consegue interpretar. Eu tento fazer da forma mais simples possível para que seja melhor para vocês.